Mais uma vez, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos, encarnados e desencarnados. Hoje, nós estamos mais uma vez recebendo nosso irmão Luiz. Luiz hoje vai falar sobre o tema pecado por pensamento, mito ou realidade. Agora, antes, alguns avisos que a gente tem como rotina. Eles dizem respeito aos estudos das terças-feiras, que são reuniões de estudos que acontecem às 19h30 todas as terças. Aqueles que se interessarem em conhecer um pouco mais da doutrina serão bem-vindos. Às sextas-feiras, as reuniões ordinárias, que nós estamos tendo agora, e no terceiro sábado de cada mês, a famosa campanha do quilo, onde todos os trabalhadores aqui colaboram com uma cesta básica e a gente tem algumas pessoas na fila. E quem quiser se juntar a nós, quem quiser e puder, fique à vontade. Quem não quiser e não puder, no caso, com a cesta básica, pode contribuir com um quilo de alimento, no caso, possa e queira também. Um quilo de alimento vindo deve ter naquela cesta que fica ali na entrada à esquerda. Dito isto, eu chamo meu irmão Milton Filho, nosso irmão, para ler o livro Pão Nosso, na lição 136, Conflito. Boa noite a todos. Conflito. Acho então essa lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Paulo, em Romanos capítulo 7, versículo 21. Os discípulos sinceros do Evangelho, à maneira de Paulo de Tarso, encontram grande conflito na própria natureza. Quase sempre são defrontados por enormes dificuldades nos testemunhos. No instante justo, quando lhes cabe revelar a presença do divino companheiro no coração, eis que uma palavra, uma atitude ligeira os traem diante da própria consciência, indicando-lhes a continuidade das antigas fraquezas. A maioria experimenta sensações de vergonha e dor. Alguns atribuem as quedas à influenciação de espíritos maléficos e geralmente procuram o inimigo no plano exterior, quando deveriam sanar em si mesmos a causa indesejável de sintonia com o mal. É indubitável que ainda nos achamos em região muito distante daquela em que possamos viver isentos de vibrações adversas. Todavia, é necessário verificar a observação de Paulo em nós próprios. Enquanto o homem se mantém no gelo da indiferença ou na inquietação da teimosia, não é chamado a análise pura. Entretanto, tão logo desperta para a renovação, converte-se o campo íntimo em zona de batalha. Contra a aspiração bruxuelante do bem, no dia que passa, levanta-se a pesada bagagem de sombras acumuladas em nossas almas desde os séculos transcorridos. Indispensável, portanto, grande serenidade e resistência de nossa parte, a fim de que o progresso alcançado não se perca. O Senhor concede-nos a claridade de hoje para esquecermos as trevas de ontem, preparando-nos para amanhã, no rumo da luz imperecível. Que assim seja. Agora a gente convida o nosso irmão Alcides para a prece inicial.
fechemos os nossos olhos materiais, procuremos entrar em oração, para, com a permissão de Jesus, esses breves instantes, comungarmos os ensinamentos de sua doutrina libertadora. Amigo Jesus, somos conscientes da nossa pequenez condições ainda na estrada. Envolve-nos com teu amor, Senhor. Contamina-nos a nossa alma ainda em desalinho, para que possamos, Jesus, nessa reflexão de tua doutrina libertadora, possamos compreender o que somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos. Tantas oportunidades, amigo Jesus, temos em tão breve encarnação, que dá a impressão que nós estamos aqui no planeta Terra simplesmente para sofrer, porque a nossa ignorância não percebe a beleza de fazermos parte da criação do nosso Pai. Obrigado, Jesus, por esse planeta escola de aprendizado. E que essa doutrina, Jesus, que nos permite essa reflexão, possa abrir novos horizontes. E comungando com os nossos irmãos encarnados e desencarnados, com os nossos desafetos que a nossa ignorância criou na estrada, com os nossos afetos, amigos espirituais e parentes corporais de ontem, juntamente nesta casa possamos, Senhor, participar dessa vibração de amor, que o nosso Senhor Jesus, através de tua misericórdia, possa intuir o nosso irmão palestrante da noite, para que possa tocar os nossos corações e possamos voltar aos nossos lares muito mais fortalecidos do que aqui chegamos. Que todos os nossos irmãos que vibram, Jesus amigo, o teu nome, onde quer que se encontre, nesse momento, possa ser abençoado com o teu amor. Que assim seja. E continuando, a gente convida agora o nosso irmão Ayrton para ler o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, 25, pecado por pensamento e adultério. Boa noite. Pecado por pensamento e adultério. Ouvistes que foi dito aos antigos: não adulterás. Eu, porém, vos digo que todo que olhar para uma mulher, cobiçando-a, já no seu coração adulterou com ela. Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28. A palavra adultério não deve ser aqui entendida no sentido exclusivo de sua acepção própria, mas com sentido mais amplo. Jesus a empregou frequentemente por extensão para designar o mal, o pecado e todos os maus pensamentos, como por exemplo, nesta passagem. Porque se nesta geração adúltera e pecadora alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, acompanhado dos santos anjos. Marcos capítulo 8, versículo 38. A verdadeira pureza não está apenas nos atos, mas também no pensamento, pois aquele que tem o coração puro
nem sequer pensa no mal. Foi isso que Jesus quis dizer, condenando o pecado mesmo em pensamento, porque ele é um sinal de impureza. Este princípio leva-nos naturalmente a esta questão: sofrem-se as consequências de um mau pensamento que não se efetivou? Temos de fazer aqui uma importante distinção. À medida que a alma, comprometida no mau caminho, avança na vida espiritual, vai se esclarecendo e pouco a pouco se liberta de suas imperfeições, segundo a maior ou menor boa vontade que emprega, em virtude do seu livre-arbítrio. Todo mau pensamento é, portanto, o resultado da imperfeição da alma. Mas, de acordo com o desejo que tiver de se purificar, até mesmo esse mau pensamento se torna para ela um motivo de progresso, porque o repele com energia. É o sinal de uma mancha que ela se esforça por apagar. Assim, não cederá à tentação de satisfazer um mau desejo e, após haver resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vitória. Aquela que, pelo contrário, não tomou boas resoluções, ainda busca a ocasião de praticar o mau ato. E se não o fizer, não será por não querer, mas apenas por falta de circunstâncias favoráveis. Ela é, portanto, tão culpada como se houvesse praticado. Em resumo, a pessoa que nem sequer concebe o mau pensamento, já realizou o progresso. Aquela que ainda tem esse pensamento, mas o repele, está em vias de realizá-lo. E por fim, aquela que tem esse pensamento e nele se compraz, ainda está sob toda a força do mal. Numa, o trabalho está feito, noutras, está por fazer. Deus, que é justo, leva em conta todas essas diferenças na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Que assim seja. E agora, sobre o tema pecado por pensamento, mito ou verdade. Nosso irmão Luiz, até às 21 horas, com pequena tolerância, casa sua. Bem, gente, boa noite. Vamos unir os nossos corações, as nossas mentes, a nossa verdade, o nosso interesse, para que a gente possa aproveitar esses instantes fazendo uma reflexão, um estudo, uma análise sobre um tema desafiador, que é justamente o pecado por pensamento. Isso é um mito ou é uma realidade? Pode-se de fato pecar, e o pecado é a contrariedade à lei, é você fazer algo que contraria a lei. Então é possível que a gente gere uma contrariedade à lei, uma agressividade à lei, apenas pensando. Eu penso e eu não realizo aquilo que eu pensei, e apenas pelo fato de pensar eu estarei agredindo a lei. Então a abordagem é justamente nesse contexto. Aí a gente vai trazer a fala de Jesus lá em Mateus, no capítulo 5, nos versículos 27 e 28.
E é bem interessante porque esse é mais um momento em que Jesus altera a Bíblia. Porque as pessoas dizem, muitos dizem, né, que a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é a verdade. Mas em diversas oportunidades, Jesus alterou o que estava escrito. E esse é um texto. Porque veja só o que é que Jesus diz: ouvistes o que foi dito aos antigos. Era o que estava escrito no Antigo Testamento. Não adulterarás. Moisés proibiu o adultério. E Jesus vem e traz um pensamento mais profundo. Porque Jesus vai dizer: se tiveres um pensamento inadequado para uma mulher, no teu coração já adulterou. A doutrina espírita, ela vai trazer no seu Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, não vim destruir a lei, ela vai trazer as 3 revelações e vai dizer que houve na humanidade 3 momentos reveladores. A chegada de Moisés. Moisés traz um código de leis para que a humanidade cumpra. E uma delas é justamente isso, né? Moisés disse que não se deve adulterar. E é bem interessante, né, que Jesus aí acrescenta algo a essa orientação. Porque Moisés traz o cumprimento da lei e Jesus traz algo a mais. Não podemos nem pensar. Mas isso fica no ar. Isso Jesus recomenda e a gente não tem a compreensão. E nesse capítulo vai trazer a 3ª revelação da humanidade, que agora é o pensamento espírita, que vem retratar agora, para que a gente entenda essa orientação de Jesus, nesse contexto agora espiritual, moral, emocional. Porque como é que eu apenas pensei e eu já posso ter cometido erro? Por que Jesus disse isso? Não parece até difícil de ser compreendido, mas a doutrina vai nos trazer aí a explicação de como tudo isso se processa e como isso é tão real e como isso é tão sério, e que os dramas, os conflitos e os dramas, os conflitos e os traumas que nós estamos vivendo como humanidade se dá justamente por não entender a força do pensamento. E quando Allan Kardec vai estudar no capítulo 14 do livro A Gênese, é um capítulo em que ele estuda os fluidos. E ele estuda então as propriedades dos fluidos, e os espíritos vão estabelecer que os fluidos é que dão movimento ao pensamento, assim como o ar ao som. Se tirarmos aqui o oxigênio, a nossa fala ela tem uma condição muito precária, por conta de que é esse ar que faz com que essa tonalidade do som possa caminhar. Aqueles que estão à frente alcança primeiro, a gente nem percebe isso, né? Mas esse som ele vai caminhando graças a esse ar. Assim se dá os fluidos em relação ao nosso pensamento. Os fluidos é quem faz com que esse pensamento possa agir. E aí Allan Kardec coloca
no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, num estudo sobre o ensino moral de Jesus, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem, é preciso que haja, olha só, os Espíritos, Jesus nos coloca em uma condição para que a gente possa entender Deus, porque não é ver Deus, não é enxergar, né? O ver a Deus é entender Deus. E para que a gente possa entender Deus, se faz necessário a pureza do coração. E como é que a gente alcança então essa pureza do coração? Aí ele traz essa temática justamente trazendo pecado por pensamento, adultério. E vai retratar que a palavra adultério não está significando apenas a adulteração da relação matrimonial, mas toda e qualquer adulteração da lei. E que quando eu penso, aí no caso, olha, eu já tenho um compromisso matrimonial e eu olho agora para alguém e desejo esse alguém, Jesus afirma que eu estou adulterando. E bem, e como é que eu posso ter adulterado apenas porque eu pensei? Mas nós estamos estudando sobre a pureza de coração. E aí ele vai afirmar que nós já temos a inclinação para a adulteração no nosso coração. Embora que não tenha havido a prática material, mas eu já guardo no meu sentimento, no meu desejo, no meu coração, esse propósito. E então, portanto, eu não tenho a pureza de coração. É isso que Jesus está convidando a humanidade a refletirmos. E existem, o Ernesto Bolzano, um cientista espírita, francês, ele se debruça sobre o assunto e ele tem um livro chamado Pensamento e Vontade. E é interessante que nesse livro ele ensina como fotografar o pensamento. E ele provou que é possível fotografar o pensamento e fez seguindo os critérios da ciência. Porque a ciência nega alguma coisa, não aceita alguma coisa. Porque a ciência, para aceitar alguma coisa, precisa existir um resultado de laboratório. E aquilo que ela prova pode ser feita a qualquer momento que ela deseja. Ela vai lá e realiza com os procedimentos a que ela estabelece. Então foi nesse contexto que o Ernesto Bolzano conseguiu fotografar o pensamento. Bem, mas eu estou aqui pensando em que eu estou numa rede, que eu estou numa praia. A máquina fotográfica, porque é uma máquina fotográfica comum. A máquina fotográfica não vai fotografar a imagem que eu estou produzindo, não é isso. Mas a máquina fotográfica, ela revela os fluidos em que o meu pensamento exala. No exercício do momento em que eu estou pensando, há um externar de algo. Quem vai fazer a leitura agora é o decodificador, são os espíritos. É como se fosse uma onda. Olha, aqui está cheio de ondas. Ondas de TV, ondas de rádio, mas a gente não está vendo. Mas elas estão aqui. Se a gente colocar uma antena, um decodificador, a gente vai pegar e decodificar essas ondas. E aí a gente pode sintonizar um programa de rádio ou um canal de TV, me mostrar aquilo que está acontecendo em qualquer lugar do mundo
que esteja sendo transmitido por essas ondas. Bem, vocês já perceberam, olha, está acontecendo uma partida de futebol na Europa. E aí, aquela imagem, ela é transformada em uma onda e dispersa essa onda para que um satélite possa transmitir e receber. E um aparelho que vai receber essa onda e agora transformar a imagem para que a gente possa receber essa imagem. Está acontecendo, a gente viu em 2011, né? Eu não esqueço, nesse dia eu fui para Aracaju com a família, e quando eu cheguei na casa de minha irmã, que eu liguei a TV, eu ainda assisti ao vivo aquele avião, o segundo avião que bateu nas Torres Gêmeas. Olha, estava acontecendo lá nos Estados Unidos. Por conta do primeiro, que foram dois, né? Por conta do primeiro, começou a ser transmitido. Como levou alguns minutos até o segundo, eu assisti ao vivo o choque do segundo e o desabamento das torres. Então tudo isso foram ondas. A transmissão para o mundo se deu em ondas. Essas ondas que caminhou em distância gigante, e os aparelhos receberam essa onda. O nosso pensamento se dá também desta forma. E a gente precisa compreender agora que essa relação com o mundo espiritual, ela acontece justamente pelo pensamento e pelo sentimento, que são essas ondas que são possíveis de serem captadas pelos espíritos, porque são ondas aí agora em uma matéria quintessenciada. Aí a gente pode se perguntar no sentido, né, de que como isso se dá. O André Luiz, em uma de suas obras, ele retrata um momento em que foi possível que os espíritos falassem com as pessoas, sem haver um médium. É aquilo a que a doutrina chama de voz direta. No Antigo Testamento, a gente encontra muitos textos dizendo que Deus falou, né? No batismo de Jesus, quando João Batista o mergulha no Rio Jordão, uma voz lhe disse: eis aí o meu filho, escutai-o. Né? Havia uma crença de que era Deus que falava. Né? A doutrina espírita nos esclarece que Deus não pode falar, que Deus não tem palavra, porque Deus não é um espírito. Deus não é uma individualidade, que foi Elohim, o espírito protetor do povo hebreu. E que, como isso se deu então? Como essa voz apareceu do nada? O André Luiz, na sua obra, vai dizer que em um dado momento a equipe dele produziu uma garganta ectoplasma. Olha, esse sistema fonético da fala, ele produz com os fluidos que captou dos elementos do ambiente e produziu agora essa garganta para que os espíritos pudessem projetar o seu pensamento e a garganta falar as palavras para que as pessoas pudessem entender. Porque lá na questão 282 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta como os espíritos se relacionam e como eles conversam. E os espíritos supremos vão nos dizer que os espíritos se relacionam com o pensamento, pelo pensamento,
E que é esse pensamento que é traduzido por cada um. Veja, está aqui pensando, todos nós estamos pensando, porque o pensamento nunca para. O corpo repousa e a gente acha que sonha, né? Mas na verdade o espírito que somos está em atividade. O espírito não é matéria, não precisa repousar. O corpo dorme e nós ganhamos a consciência no plano espiritual e vamos viver, continuar vivendo. A gente não dorme, o espírito não dorme, o espírito vive intensamente. Depois a gente traz as confusões, né, daquilo que foi vivido, com a interpretação de cada um, envolvido pelos nossos medos, pelos nossos desejos, pelos nossos receios. Isso é a realidade de vida. Por que é que nós estamos adoecidos emocionalmente? Porque a gente não tem prestado atenção ao nosso pensamento, que é uma relação direta com esses elementos, com essas ondas do universo. Aí a gente quer muito conversar com os espíritos e a gente quer que os espíritos nos digam tudo que a gente quer fazer. E como tem gente que gosta de fofocar com os espíritos. Porque os espíritos, gente, que estão nos dizendo o que a gente tem que fazer, eles são fofoqueiros. Eles não são espíritos conscientes, não são espíritos superiores. Jamais um espírito superior vai nos dizer o que a gente tem que fazer. Porque isso não cabe a ele, eles compreendem que nós é que precisamos decidir. Então a gente procura essa consulta, né, porque a gente tem essa fraqueza. E nesse contexto do nosso pensamento, nessa ideia, isso se torna muito grave. O Richard Simonetti conta um caso bem interessante de um médium que tinha esse hábito. Então ele era um médium vidente, ele via o espírito e aquele espírito disse que era o mentor dele. Então tudo que ele ia fazer, ele consultava o espírito. E o espírito vivia com ele, como se fosse aquele parceiro, né? E ele comprou então um carro que era um sonho da vida dele. E ele passou agora a dirigir esse carro, ir para todos os lugares e tudo ele perguntava ao espírito. Então ele ia em uma determinada velocidade e dizia, vai dar para passar ali? O espírito dizia, dá, pode ir. Aí ele garantia e ganhava confiança daquele espírito. Até um certo dia foi vivendo dessa forma, né, perguntando tudo ao espírito, o espírito garantindo. Um dia ele vai em uma viagem e quando estava descendo uma ladeira, existia uma ponte lá embaixo que só dava para um carro. E vinha um caminhão do outro lado. E ele então pergunta ao grande parceiro que estava na poltrona ao lado, e aí, vai dar? Aí o espírito disse, vai dar. Ele então foi de forma segura. E ele percebeu que quando ele entrou na ponte, o caminhão do outro lado entrou também. Aí o espírito de repente olhou para ele e disse, não vai dar. E aconteceu o acidente fatal. O Richard Simonetti vai nos dizer que os espíritos, eles não sabem tudo, porque os espíritos são as pessoas. E quando deixa de funcionar o corpo naquilo que a gente chama de morte, nós somos os mesmos. Nós é que imaginamos, né, que quando a pessoa morre, aí a pessoa vira um santo. E é interessante, né? Assim como a gente vive no interior e a gente sabe da vida de todo mundo, aí às vezes a gente vai no enterro das pessoas em nossa cidade, aí a gente sabe que a pessoa não foi uma pessoa muito adequada, muito correta, principalmente com a família. Era uma pessoa que tinha outra família, mas no enterro, aí todo mundo diz, era um ótimo pai de família. Não sei para quem a gente estava mentindo, e com certeza a alma dele morrendo de vergonha, porque vai estar encarando a si mesmo, as suas atitudes. Isso é
o nosso pensamento, que na verdade nos revela quem somos. O pecado por pensamento é uma realidade, porque o que eu penso é aquilo que eu sou. Quando o grande filósofo René Descartes disse a célebre mensagem penso, logo existo, ele se referia a essa individualidade que não é alterada com a morte do corpo. Penso, logo existo, e eu existo porque eu tenho pensamento. É bem verdade que fizeram chacota com essa frase dele, né? Mostraram uma pedra e disse, penso, logo existo, como se a pedra existisse, mas não pensa. Então não fazia sentido, mas não era da matéria que ele estava falando. E é justamente na obra em que ele fala da alma, que é isso que a gente precisa entender. Ah, não, eu não acredito que exista uma alma, eu acredito que existe o corpo, e morre o corpo, acaba a vida. Ainda essa semana, conversávamos com um espírito, na nossa reunião prática da mediunidade, e o espírito se dizia estar em uma sala de hospital, atormentado, sofrido e inquieto, perturbado, dizendo estar com fortes dores de cabeça, e sempre questionava, por que eu estou aqui na sala com essas crianças? E que crianças são essas? Crianças que estavam em tratamento de câncer. Ele via as crianças no soro e aquilo perturbava ele. Eu quero sair daqui, eu não quero ficar aqui. E não teve jeito para a gente poder acalmá-lo. E ele foi embora transtornado, embora convidamos ele a uma prece, fizemos uma prece por ele. Depois disso, vem um outro espírito dizer que o que ele tinha era culpa. Ele carregava culpa e por isso estava sofrendo. E eu perguntei, e que relação tinha essas crianças para que ele estivesse vinculado a essa imagem? E o Espírito disse que era justamente o resultado das culpas dele. Ele foi alguém que, por alguma razão, o Espírito não nos esclareceu, trazia nas suas atitudes alguma coisa que talvez prejudicou crianças em tratamento de câncer. Imaginei que talvez pudesse ser um político desses que transferem verbas, Imagine uma verba que chegou para ser destinada ao tratamento de câncer de crianças e ele desviou essas verbas. Mas isso é só uma hipótese, pode ser muitas coisas. Mas depois dessas atitudes, fixa-se no pensamento, no psiquismo, no nosso psiquismo, que é isso que vive justamente esses dramas. Veja como faz tanto sentido purificar o nosso coração. Veja como é tão verdade o que Jesus está dizendo. Bem-aventurados, felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Vai entender o exercício das leis deste universo e vai estar inserido com coragem e determinação para cumprir no seu compromisso de vida aquilo a que ora cabe a cada um de nós. No livro Mecanismos da Mediunidade, o André Luiz, ele retrata um caso de adultério. É bem interessante. O marido que trai a esposa está deitado no sofá e ele começa a ter lembranças da amante. E quando ele começa a lembrar da amante, a imagem da amante aparece do lado do sofá. O André Luiz interroga os seus instrutores, a esposa não conseguia
vê a imagem da amante, mas o instrutor diz: olha, a amante deve também estar pensando nele. E houve aí uma sintonia de pensamento e produziu agora a presença dela naquele ambiente. Aí a esposa começa a ser afetada por essa vibração, por esses fluidos, e ela então começa a ter crises de ciúmes. E interroga ele: eu não sei por que você tem saído tanto. Olha, sem que ela imaginasse. O que é que você anda fazendo? É a vibração da ação que era do pensamento, que revelava naquele ambiente o que aquele homem estava fazendo. E o André Luiz diz que o homem então se irrita, sai de casa e a imagem da mulher continua no ambiente, perturbando, tirando a paz e gerando todos esses distúrbios nos pensamentos de todos os que fazem parte da família. Então nós precisamos agora compreender a nossa responsabilidade. É aquilo a que Paulo nos dissera, que nós temos uma multidão de companheiros que nos seguem. Todos nós, gente, atraídos por nós. A minha vibração de pensamento atrai para a minha vida emocional, para a minha vida no dia a dia, nas minhas decisões, pensamentos semelhantes. Então, me digas o que pensas e eu te direis com quem andas. O que reflete as nossas companhias são justamente os nossos pensamentos. E se no estudo, se eu penso em matar alguém, então eu tenho uma profunda dor, desejo vingança. Olha, eu estou construindo isso fluidicamente. Aqui os espíritos poderão ver isso, porque eles estão em uma dimensão diferente e aí conseguem perceber. Ora, os nossos olhos e os nossos sentidos primários não conseguem perceber essas realidades, mas os espíritos sim. Então eu estou planejando, eu compro a arma, eu começo a seguir a pessoa, perceber qual é o roteiro dela e eu começo a fazer um plano. Olha, no tal dia da semana ela se encontra em tal lugar e vou chegar e vou dar um tiro na cabeça dela. E aí penso até na minha rota de fuga, como é que eu vou fazer para fugir daquele lugar. Mas as contingências da vida não permitiu que eu executasse. Aí o André Luiz vai dizer que eu já atraí para o meu campo mental um monte de assassinos, de espíritos que vivem os dramas, as dores, os arrependimentos. Porque, olha, eu sou movido pelo meu desejo de vingança. Então eu penso, eu conspiro, eu sinto isso, eu quero executar. Mas eu não executo, mas eu já produzi isso fluidicamente. Por quê? Porque o meu coração está perturbado. É assim que nascem as obsessões. Os espíritos são atraídos para a nossa vida pelos sentimentos e pelo pensamento. E, obviamente, se eu estou pensando no mal, que tipo de espírito eu vou atrair? Será espíritos bons? Será espíritos iluminados? Claro que não. São espíritos que vibram e que são semelhantes ao meu desejo mau. Então são espíritos que estão sofrendo isso. E eles então vão se envolver com o meu pensamento, com a minha psicosfera, e a gente vai compartilhar essa dor. Eu não desculpo, eu não perdoo,
eu penso em vingança, eu quero matar, e ele foi quem matou em um momento passado e está sofrendo. E como eu estou na mesma faixa, eu aí me vinculo. É isso, os dramas, os traumas, os transtornos, muita gente que acaba enlouquecendo por essa razão. Por quê? Porque a gente não procurou ajuda, porque a gente não acolheu as orientações de Paulo, para que a gente possa matar o homem velho e fazer surgir o homem novo. Mas esse homem velho são as nossas atitudes inadequadas, para que nasça alguém com um pensamento diferente. Observem como é tão importante práticas muito simples: a oração, a leitura adequada, a boa música, a meditação. Fazer com que eu possa ser alimentado e ajustado, porque todos nós estamos sujeitos a um conflito, a de repente uma humilhação social no trabalho, o nosso chefe, o vizinho, alguém em algum ponto, até na convivência com os nossos irmãos na casa espírita, porque nós somos espíritos imperfeitos e estamos reunidos para a prática do bem, porque nós precisamos melhorar. Então, entre nós há muitos conflitos a serem resolvidos, e mesmo num ambiente saudável como esse, quando acontecem determinados atritos, a gente costuma perder a fé, dizer que não quer mais acreditar em Deus, que nenhuma religião presta, aí a gente sai, abandona, não quer mais ter nada disso, às vezes se vicia, compromete a vida, porque a gente, em lugar nenhum presta, porque a gente fica querendo essa perfeição. E a gente precisa entender o conselho de Jesus e a orientação dos Espíritos em relação ao nosso compromisso conosco. O que é que eu tenho feito? Qual é aquilo que mais me incomoda? Qual é a ação que eu preciso aplicar? O que eu tenho feito para isso? Olha, se eu estou com a mente perturbada, tem um amigo na minha cidade, é um senhor que está com 75 anos. Então é uma pessoa cheia de conflitos emocionais. Eu vou muito na casa dele e é impressionante, está sempre desanimado, mal-humorado, né? E aí ele passou por uma cirurgia do olho, e aí agora não pode sair. E aí esses dias eu cheguei lá, essa semana, e aí, meu amigo, como é que você vai? E aí ele já vai reclamar. Olha, que tal você agradecer a Deus? É impressionante como eu chego, ele está com o olhar pesado, acabrunhado, e logo depois, quando eu começo a falar, dando esperança para que ele mude o pensamento, é impressionante como ele fica animado. Mas e por que no dia seguinte ele já cai? Porque ele não alimenta o seu pensamento diuturnamente. A gente precisa enfrentar o conflito e alimentar o nosso pensamento, e não acreditar naquele momento difícil. A gente precisa entender, olha, esse momento difícil é para me ensinar, então ele é valioso. E quando a gente consegue olhar para a vida com essa maturidade, tudo parece bem mais fácil. Muitas vezes as pessoas chegam no atendimento fraterno: na minha vida dá tudo errado, o meu marido assim, o meu filho assado, a minha filha assim, o meu patrão. Eu disse: olha, você só está falando da vida dos outros, você não falou nada da sua vida. A pessoa fica atônita, porque veja só, é a forma de agir dos outros que está contrariando a nossa vida. Olha, a vida não dá errado, porque a vida não toma decisão. A vida é o resultado do que a gente faz dela.
Então, se tem alguma coisa dando errado na vida, é você quem está fazendo alguma coisa dar errado. Corrija e a vida vai entrar nos trilhos. Então, a nossa vida, gente, ela é a vida pela qual a gente precisa, porque essa é uma vida da experiência resultante das nossas necessidades. Pelo amor de Deus, a misericórdia de Deus, a gente está enfrentando aquilo que a gente precisa para o nosso próprio bem. O marido inconsequente, a mulher ciumenta, o filho desobediente, o patrão exigente, o empregado relapso, o vizinho chato. Você pode colocar o que você quiser, mas tudo está dentro da medida de amor daquilo que todos nós precisamos. Basta olhar com outro olhar, reconhecendo agora, olha, o meu pensamento, eu tenho que investigar o que é que eu estou pensando. Por isso que Jesus nos convoca ao exercício do amor. E é impressionante como nós não estamos querendo isso, né? É um estágio da humanidade. A gente está fugindo desse amor. A gente acha até esquisito. Se alguém disser eu te amo, Ave Maria, todo mundo fica chocado. Mesmo dentro dos núcleos religiosos cristãos, em que a base da fé deve ser o amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo na medida em que amamos a nós mesmos. Veja que a vida é só amor. Mas a gente não tem percebido isso. E aí, pela falta de amor, a gente polui, a gente desrespeita a vida, maltrata os animais, somos preconceituosos, julgamos o outro, e é por isso que como humanidade, estamos doentes. E tem gente que fica até chateada se alguém disser que ama. Vocês já viram uma coisa dessa? Tem pessoas que dizem, eu mesmo não gosto que ninguém me diga que me ama. Isso é um adoecimento grave, porque essa deve ser a meta de nossa vida. A gente precisa dizer, ouvir e promulgar isso aos filhos, aos netos, aos amigos, no trabalho, na escola, na vida. Porque amar é o caminho de solução de todos os conflitos humanos. Então, para encerrar, porque você viu o dirigente, né? Ele disse, só um pouquinho pode passar, mas nós não iremos passar. Uma grande escritora, a Célia Xavier de Camargo, ela tem diversos livros direcionados ao público da criança e juventude. E ela publica na revista O Consolador, que é uma revista semanal de divulgação espírita, muitos textos, né? Porque ela tem uma habilidade muito valiosa. E tem uma história que ela conta que é a lição do espelho. A lição do espelho. E ela vai falar que Armindo era uma criança amargurada. Ninguém entendia porque ele vivia sempre chateado. Amanhecia o dia, acordava e já reclamava de alguma coisa. Era uma postura. E afastava as pessoas, os colegas, gerava conflito na escola, nas relações. Os professores ficavam com dificuldades para com ele. Até que um dado momento a mãe chamou e disse assim, Arlindo, eu quero que você faça uma coisa. Quando você estiver bem chateado, você se olhe no espelho. E aí o Arlindo, no dia, que era uma atitude muito comum, que estava muito chateado, ele foi para a frente do espelho. E ele queria se olhar mais detalhadamente para perceber se de fato havia alguma mudança. E ele então percebeu
os olhos entristecidos, a face enrijecida, uma mudança na sua aparência. Ele se viu mais aparente inadequadamente do que nos dias comuns. Mas o que se passa? E foi então assustado conversar com a mãe. Mas mamãe, eu olhei no espelho, me olhei no espelho como a senhora pediu. E eu estou vendo uma criança feia. O que é isso? Arlindo, isso é o que os seus pensamentos fazem com você. Compreenda que essa sua inclinação a sempre estar reclamando e chateado, isso altera o seu olhar e a sua expressão. E você está atraindo para a sua vida doenças e conflitos. Então a criança, o Arlindo passou a observar e a cuidar. E ele então descobriu o quanto era difícil não reclamar. Porque todas as vezes que ele já tinha inclinação, que ele reclamava, ele lembrava da imagem no espelho. Mas com dedicação, com afinco, logo depois ele percebeu que já não era mais tão difícil. E ele então passou a orientar os colegas e as pessoas que cruzavam o seu caminho para fazer essa análise no espelho. E percebeu o quanto a vida dele foi alterada, o quanto o coração dele melhorou. Não tinha mais aquelas taquicardias, aquele nervosismo, a sudorese no suar das mãos. O olhar dele não era mais aquele olhar pesado, e como ele tinha a disposição para sorrir, para brincar e para viver. Então, meus queridos, por essas reflexões sobre o pensamento, no qual sei que muitas coisas ditas aqui, muitos discordam de muitas coisas, que é natural, é preciso que a gente deseje fazer uma análise, observar como andam os nossos pensamentos, agora compreendendo que os nossos pensamentos exalam fluidos que afetam o nosso corpo, que atraem as pessoas, as coisas, os acontecimentos e os espíritos para a nossa vida. Se estamos imaginando que estamos sendo perseguidos por um espírito, a gente está sempre assustado, irrequieto, sempre em conflito para tomar uma decisão. Se recolha, faça uma prece e diga a si mesmo: obrigado, meu Deus, pelo dom da vida. Obrigado pelas experiências desafiadoras, porque sei que Tu me coloca nesse local para que eu aprenda a ser uma pessoa melhor. Então voltemos para a nossa vida e lá tenhamos a coragem de desculpar, de pedir desculpas, de sorrir, de abraçar e de dizer com sinceridade, sem medo: eu te amo, porque amar continua sendo a melhor atitude na vida. Muita paz. Pensemos. Bom, agora nós vamos para a prece final e na sequência paz, ok? Boa noite a todos, muito obrigado por terem vindo. Bem, meus irmãos, vamos nos sentar de forma confortável. Vamos respirar, encher os pulmões, reter 1, 2, 3 e soltar o ar lentamente pela boca. Inspirar, reter, soltar o ar lentamente pela boca. Um exercício breve que auxilia a nossa concentração. Acabamos de estudar sobre o nosso pensamento e estamos agora exercendo o nosso pensamento.
Vamos colocar em nossa tela mental a figura do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer isso verdade, como se Ele estivesse agora diante de nós, com aquele semblante iluminado de Espírito puro, sorrindo, não nos condena, não nos julga, apenas nos ama, aconselhando-nos a fazer aquilo que ora sabemos que precisamos fazer. Ah, Jesus, olha no fundo de nossa alma, amado querido. Reconhece ainda como guardamos tantos medos, tantos ressentimentos, tantas mágoas das experiências vividas. Ah, Senhor, como o teu sorriso é tão valioso, porque temos esquecido de sorrir. Acendemos todos os dias aquilo que devemos apagar e esquecemos, amado querido, os teus conselhos, os teus exemplos e a tua vida. Amigo querido, abraça-nos com os teus braços de amor. Permite sentirmos o tilintar do teu coração, puro e bendito que apenas ama. Irradia, amado querido, o nosso pensamento. Ajuda-nos e guia-nos nessa jornada para apagar as malquerências, as más lembranças, as dores e aquilo que nos incomoda. Ajuda-nos, Senhor, a pensarmos em Ti todas as vezes que os desafios da vida nos convidam a tomarmos decisões importantes. Ó Senhor, queremos pedir por essa cidade, por esta casa bendita, por esses amigos queridos, por todos nós que aqui nos encontramos reunidos em Teu nome, por Tua causa. Tu és a razão pela qual nos encontramos aqui reunidos, e que o nosso pensamento alimente o nosso coração pequenino para voltarmos à nossa vida e agirmos diferente, sorrindo, agradecendo e feliz pelo dom da vida, porque é tão valioso, amado querido, acreditarmos e vivermos por Ti. Que o Teu amor recubra todo o nosso país, todo o nosso planeta, toda a humanidade, alcança o coração e as mentes dos poderosos governantes que ainda investem em armamentos, que ainda exaltam guerras, matando uns aos outros, quando deveríamos amarmos uns aos outros como Tu também nos tem amado. Que a Tua paz seja a luz a iluminar o nosso caminho, e que esse caminho, Senhor, possa nos levar até Ti. Obrigado pelas bênçãos dessa noite, e abençoa a nossa Câmara de Paz no momento da troca fluídica, que esses fluidos possam penetrar a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, o nosso pensamento, para compreendermos que pensando no bem, fazendo o bem, seremos o bem. Muita paz.